1 Reis capítulo 6. No ano 480 depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura e do meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo e por uma escada de subida ao 2º andar e deste ao 3º. Assim, Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O lugar santo do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro. Não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma à outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim, fabricou madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins.
de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano do mês de Zive foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo.